Prezados alunos, bem-vindos à nossa sexta semana da disciplina de montagem e manutenção de computadores. Nessa semana estamos falando dos problemas de drivers e dispositivos especificamente, né? Vamos falar aí bastante sobre driver. Drivers, para quem não sabe, são programas, aplicativos desenvolvidos pelos fabricantes de hardware para que eles funcionem. Ou seja, eu sou um fabricante aí, eu sou uma NVIDIA, eu fabrico placa de vídeo, então eu também tenho que desenvolver um software, um driver que faça esse hardware funcionar. São os drivers que ensinam o sistema operacional a utilizar o hardware. Em caso de conflito, por exemplo, de um hardware, pode acontecer desse não funcionar ou prejudicar aí o desempenho do sistema operacional, fazendo o computador ficar lento ou até mesmo travar, né? Então são os drivers que fazem essa função, ensinam o sistema operacional a trabalhar com determinado hardware. Para cada hardware existe um driver e para cada sistema operacional também existe esse driver, esses drivers variam. Então eu posso ter uma placa de vídeo fabricada aí pela NVIDIA que tem um driver para Windows, um driver para Linux e um driver para Mac, por exemplo, nos computadores aí da Apple, certo? A gente deve procurar sempre no site do fabricante esses drivers. Quando não é possível, aí a gente utiliza esses pacotes aí, esse serviço, igual nós veremos daqui a pouco o Driver Pack Solution, para tentar resolver esse conflito de hardware. Nós vamos falar sobre o Driver Pack Solution, mas existem outros softwares também. Existe o CPU-Z, existe o Driver Easy, o Driver Buster. Então todos eles são aí softwares para solucionar esse conflito de hardware. Então vamos lá, nossa videoaula em si. Bons estudos a todos, forte abraço. Basicamente, nós iremos preparar a nossa máquina aí, através de software, para a formatação. Ou seja, primeiramente a gente vai aprender o que é um driver, né? O que são os drivers, para logo em seguida a gente formatar a nossa máquina. Então nós estamos aí na reta final da nossa disciplina de montagem e manutenção, né? Com essa sexta semana, faltará mais 2 semanas, mais as avaliações finais. Então vamos em frente, mantendo foco, sempre aí nos esforçando, né? Que é o diferencial para a gente se destacar em algum setor de nossa vida, né? Então nessa videoaula, nós falaremos sobre o Driver Pack Solution, que é um software para instalação de driver para o computador, como a gente já viu anteriormente o que são drivers, né, e sua função. E também falaremos aí, para quem já esteve na aula anterior, na disciplina anterior de softwares utilitários, falaremos também um pouquinho sobre o software CPU-Z, que é muito útil também nessa situação de formatação do computador. Vamos simular aqui a instalação do software o Driver Pack Solution, e logo posteriormente vamos instalar aí o software CPU-Z. Na apostila nós temos o link aqui para download, tá, do pacote do Driver Pack Solution. Nós vamos clicar 2 vezes sobre ele. Ele não é propriamente instalado em nossa máquina, tá? Ele é um executável que funciona localmente, assim. Se você colocar ele num pendrive, se você colocar ele no HD externo, ele vai funcionar. Então é uma vantagem também para não pesar tanto o nosso computador, né? Recomenda-se antes da formatação que se faça o download desses drivers, desses softwares que irá te auxiliar nessa função aí da formatação, né? No pós-formatação. Muita gente fala, hoje em dia o Windows, os novos Windows aí já supre essa necessidade, né? Sim, realmente supre. Mas se você pegar um servidor, uma máquina antiga de um cliente ou alguma coisa, como que você vai fazer? Você vai recomendar para o cliente para ele instalar um Windows mais atual. Porém, a máquina do cliente não suporta esse Windows. Então aí que entra a boa e velha de técnica informática raiz e técnica informática Nutella, né? Fazendo uso aí aos memes atuais. Então a gente aprende da maneira mais difícil. As soluções que vêm surgindo ao longo do tempo tornam a nossa vida mais fácil, porém, se você souber da maneira mais difícil, você não vai passar nunca aí um aperto na vida, né? Então aqui o Driver Pack está inicializando, tá? Ele está buscando todas as informações aí do meu notebook, para já mostrar uma listagem final aí de drivers e me oferecer algumas soluções automáticas ou não, né? Aí vai da configuração do usuário. Então só terminar aqui de inicializar.
e vamos seguir aqui. Logo em seguida a gente vai falar do CPU-Z, tá? É um pouquinho demorado, tá? Essa primeira mesmo, depende também da capacidade de processamento da sua máquina, né? Que influencia também da sua internet, de tudo isso, uma série de fatores, né? Tá quase terminando aqui. Enquanto isso, para quem tiver alguma dúvida, para quem tiver alguma sugestão, algum feedback aí para a gente melhorar nossas aulas, pode deixar lá no fórum de dúvidas, ou pode enviar por e-mail também, que é sempre bem-vindo esse retorno de vocês, tá? Sempre a fim de aprimorarmos aí o processo de ensino-aprendizagem. Eu aguardo lá, quem tiver alguma sugestão, alguma coisa desse tipo, fica à vontade. Então, esse daqui é a tela do Driver Pack Solution. Ele me dá um apanhado geral aqui automático, né? Ele está falando aqui que 11 drivers serão instalados, mais 5 aplicativos serão instalados. Então, aqui começa, voltando à aula anterior, aquela questão de automatizar demais as coisas, né? De muita oferta para pouca procura, né? Você não pediu nada disso e já está querendo instalar. Então, se você clicar aqui, ó, configura o computador automaticamente, ele vai instalar tudo isso, 11 drivers, 5 aplicativos. Mas como nós somos técnico informática, nós precisamos analisar isso, né? Vamos ver de uma forma aqui mais avançada. Então, clicando aqui, ó, modo avançado, vai dar aqui para mim a cara aqui do Driver Pack, tudo que ele está trazendo. Então, se eu marcar aqui, ó, ver drivers instalados alternativos e ver informação adicional, que é um botão bem interessante aqui, que ele vai te dar uma visão clara de cada driver. Então ele está falando que tem 19 drivers ao todo, né? 11 drivers, 8 aplicativos, uma coisa assim. Enfim. Então o primeiro que ele dá aqui é do meu chipset, né? Uma atualização aqui para o processador. Ele está falando aqui que eu estou na versão 6.3, meu driver atual, que tem versão recomendada na 11.0. Então descendo aqui, ó, vamos pegar mais exemplos. Por exemplo, tem bastante coisa aqui referente ao chipset. A placa de rede Realtek, então está falando que eu estou na versão 8.1 e já tem a versão 8.04, 05 e assim por diante, que é a recomendada. Aqui começa uma coisa que eu queria falar para vocês. Por exemplo, o meu chipset, o meu controlador aqui Intel, minha placa de rede, está funcionando normal, minha placa de som, está tudo ok. Tem por que eu fazer essa atualização? Tem muita gente que é aficionado aí, né, que é fã de atualização e que vai fazer. Nada impede. Porém, se a sua placa, se os seus drivers, tudo isso está funcionando normalmente, você corre o risco de atualizar e desse aplicativo, desse hardware, parar de funcionar por uma possível incompatibilidade. Então não é também 100% confiável quase nada que a gente vê aí na informática, né? Tudo depende de uma análise crítica de nossa parte. Então, por exemplo, eu posso configurar aqui, colocar para download essa versão nova aqui da minha placa de rede? Posso. Só que eu posso correr o risco também dela parar de funcionar. Isso daqui, gente, é para caso esse computador meu não tem nenhum problema, não está faltando nenhum driver. Só estou mostrando aqui o funcionamento. Caso você tenha uma máquina aí pura, que é uma máquina pura, uma máquina que você acabou de formatar e está dando essas opções, então você pode instalar tranquilamente aí que vai resolver o seu problema, né? Vai baixar todos os drivers e assim por diante. Aqui eu estou dizendo de atualização de driver. É uma coisa que a gente deve ter cuidado e que a gente deve ter uma crítica sobre isso, né? Então essa primeira tela aqui é basicamente a função que ele tem, né? De todas as instalações aqui, tudo que ele pegou, que ele acha que tá desatualizado realmente, né? Que ele acha não, está desatualizado. Só que depende de você, no caso do seu computador, querer instalar ou não. Como eu disse, num computador que você acabou de formatar, é recomendada a instalação. Então, olhando aqui mais algumas opções do software, só para encerrar. Então, essa daqui é a primeira tela, né? Você pode dar um instalar todos aqui, igual eu disse. Uma máquina que você acabou de formatar, você manda instalar. Na sua máquina, ou a máquina que você está dando somente uma manutenção preventiva ou corretiva, você tem a opção de escolher ou não essa atualização. Então aqui no menu do programa também ele tem algumas opções de software, pode ser interessante também para quem acabou de formatar a máquina, tá?
Você acabou de formatar, não tem ali naquele momento um pendrive com alguns softwares, você pode já instalar aqui para o usuário. Ele te dá a opção aqui do Opera, do Firefox, que eu já tenho instalado, alguns conversores de PDF, o Kalite, que é para instalação e para leitura de vídeos, né? Skype, Torrent e assim por diante. Então é bem interessante essa parte aqui do programa, tá? Já Avast, WinRAR, já te dá aqui uma lista de programas básicos para você deixar para o seu usuário, para o seu cliente, para já ficar com o computador funcionando assim previamente, né? Depois, ao longo do tempo, ao longo da necessidade dele, ele vai instalar os programas ao seu gosto, né? Então aqui temos um próximo menu aqui, proteção e limpeza. São aquelas questões aí de programas para aquela automatização, né, para limpar, para automatizar, igual a gente falou na aula anterior, né, de monitoramento. Aqui essa opção é bem interessante, diagnósticos, faz o que a gente falou também na aula passada, né, do gerenciador lá de tarefas, dá um apanhado geral aí do computador, quem fabricou, qual a versão aí que eu estou utilizando, o nome da minha máquina, placa de rede, qual o processador que eu estou utilizando, qual a minha placa, qual a quantidade de memória, e assim vai indo, ó, o meu HD, qual o modelo do meu HD. Isso daqui é bem interessante para você ter uma leitura assim da sua máquina, né? Para quem nunca trabalhou principalmente. Tem as placas de rede, quais as placas que eu tenho aqui para utilizar, os periféricos, teclado, mouse e assim por diante, né? Dá um belo apanhado aqui do computador, tá? Recomendo que vocês instalem na máquina de vocês, baixem o executável e façam o teste, né? Aqui a placa integrada aqui do meu processador, né? Da minha placa-mãe, a placa de vídeo. Então, tem muita coisa aqui para você ler que é bem interessante, tá? E a última opção aqui também, que é bastante interessante para técnicos, é essa opção aqui de baixar o Driver Pack offline. O que é isso? Você está baixando o programa? Não. Se eu deixar todas as opções aqui marcadas, vocês podem ver que é um arquivo até grande, né, relativamente grande, 17 GB, mas ele é um compilado de mais de 30 mil drivers que você pode estar carregando aí no seu pendrive, no seu HD externo. Se você trabalha com manutenção ou tem a intenção de trabalhar um dia, isso daqui é bem interessante, está bem útil. Então, você está formatando a máquina lá de um cliente, você pode deixar um pendrive só para isso, né, um pendrive só para drivers. Então, você terá ali automaticamente já na sua mão 17 GB de drivers, ou seja, mais de 30 mil drivers disponíveis. Bem interessante, tá, pessoal? Para quem quiser, é só executar aqui, né, o Driver Pack Solution, clicar nessa opção baixar driver, aí depende da sua internet o tempo que vai demorar, né? Tá ok? Qualquer dúvida, pode escrever aí. Vamos agora para o software CPU-Z, né? Que a gente já falou na disciplina anterior, mas é bom que refresca a memória aí do pessoal, e para quem não viu também tem a oportunidade de ver. Forte abraço, vamos para o próximo software. Bom pessoal, vamos então aprender a fazer o download de software CPU-Z, falar na nossa aula 2, como instalá-lo e como utilizá-lo. Vamos lá, você pode utilizar qualquer navegador, qualquer buscador, no caso eu estou utilizando aqui o Google e o Google Chrome. Vamos digitar lá software CPU-Z. Sempre, pessoal, tentar fazer o download do site oficial de qualquer software, certo? E sempre atentar também à gratuidade, a questão de ser pago ou não, lembrando sempre que pirataria é crime, plágio também é crime. Então aqui está o nosso link do primeiro, é o site oficial do software. Vamos clicar. Abrindo essa tela, nós temos aqui abaixo a versão do Windows, para quem está utilizando o Windows, né? Basta a gente clicar. O setup dele é todo em inglês, tá? Mas é bem auto-intuitivo, não se preocupem. Clicamos agora em Download Now. Download agora. E eu vou cancelar porque eu já fiz o download. Porque vocês podem ver que são quase 2 megas e não teria o porquê a gente esperar esse tempo. Depois disso aqui ele vai fazer o download e vai cair na sua pasta download. Todo computador possui uma pasta download. Clicaremos agora no instalador do software CPU-Z.
Se o seu computador estiver com habilitado segurança, ele vai perguntar se você quer sempre confiar nesse arquivo. Clico no executar. Aqui tem os termos de uso, geralmente falando o que você pode ou o que você não pode com o software. No caso, eu vou clicar em aceito, I accept the agreement. Clicar no próximo, no next. Na tela seguinte, ele nos mostrará onde esse software será instalado. Por padrão, é sempre no C, Program Files. Avançar. Aqui está o nome que ele vai criar. Aqui eu escolho, vocês escolhem se você quer criar um ícone na área de trabalho ou não. Podemos deixar marcado, vai da escolha de cada um. Avançar. E a última tela já é o install, vai instalar de fato o software. Vamos clicar. Ele é bem rápido, como vocês podem ver. Aqui tem um TXT, se você quiser ler você deixa marcado. Caso não queira, é só desmarcar e dar um finish. O software está instalado no nosso computador. Vamos utilizá-lo agora. Vamos abrir e ver qual a sua utilidade. Sempre por padrão no Windows, o primeiro software é o último que foi instalado, o primeiro da lista aqui. Caso ele não esteja, você pode buscá-lo, né? Digita aqui, já vai aparecer também. Dá um clique. O software será aberto pela primeira vez. Quando ele abre, ele já faz todo o reconhecimento da sua máquina, da máquina que você estiver trabalhando em questão. Então aqui a tela dele é bem simples, bem auto-intuitiva. A primeira tela é uma tela sobre o CPU, que é o processador, né? Ele mostra qual tipo de CPU. Estou utilizando aqui um Core i5 da Intel. Dá uma série de funções aqui técnicas que eu recomendo cada um procurar. Procurar saber, procurar no Google. A nossa disciplina é curta, não teremos tempo de falar sobre cada item. Falaremos apenas aqui sobre os itens mais primordiais, digamos assim. Então aqui especificação é um Intel Core i5 de 1.60 GHz. Aqui está a velocidade que ele está trabalhando no momento. Enfim, essa primeira tela é sobre o CPU, sobre o processador, desculpe. Na segunda aba nós temos o cache do computador, da memória, L1, quanto que tem de memória em cada slot. Também recomendo a pesquisa para a gente aprofundar. Na terceira aba, mainboard, a placa-mãe, a tão famosa placa-mãe. Nós, técnicos de informática, precisamos muito dessa informação. Como eu disse anteriormente, por exemplo, você formata o seu computador. Logo em seguida, alguma coisa não funcionou. A rede, a placa de rede, o driver de som. O que você precisa? Você precisa do modelo da sua placa-mãe para poder entrar no site do fabricante e realizar esse download desses softwares, desses drivers. Nós veremos isso também um pouco adiante nas próximas aulas. E o software CPU-Z, ele te dá exatamente o modelo e o fabricante da placa, facilitando muito esse trabalho. A quarta aba é a aba de memória, me mostra qual tipo de memória que eu tenho, DDR3, os computadores mais antigos são DDR1, DDR2. O tamanho da minha memória, o size, eu tenho 8 GB de memória nesse computador. É um Intel Core i5 com 8 GB de memória, Dual Channel. Tudo isso também eu recomendo para quem deseja, e é importante para um técnico, conhecer essas nomenclaturas, certo? Aqui nós temos um apanhado geral dos slots. Eu tenho somente um slot com memória. E ele me mostra qual tipo, qual modelo, qual a frequência da memória. A parte gráfica, que é um processador gráfico, eu não tenho uma placa de vídeo específica para esse notebook. Eu utilizo o processador gráfico interno dele mesmo, o default, né, que vem de fábrica. As duas últimas abas são abas de referência. Ela te mostra o modelo, te mostra várias informações.
e o about sobre o próprio software. Então, basicamente, esse é o software CPU-Z. Parece bem simples, realmente é, porém muito útil. Principalmente a questão aqui da placa-mãe. É uma coisa que a gente vai utilizar muito, nós utilizaremos muito, nós técnico informática, essa questão da placa-mãe, essa questão do processador, essa questão da frequência, tudo isso é de extrema valia para nós. Muito obrigado, até a próxima aula, fiquem em paz.